Existe um pensamento que foi dominante na mente de várias pessoas que são fãs de moda desde a infância. E esse era o show da Victoria's Secret. Apesar de todas as indiscutíveis problemáticas que rodeiam essa apresentação que acontecia principalmente na TV desde o início dos anos 2000, esse show sempre teve pra gente, telespectador, uma grande ideia de sonhos. E aqui a palavra mais adequada para designar a apresentação da Victoria's Secret é realmente show, não é nem desfile. O objetivo desse show que eles faziam todos os anos era apresentar algo completamente diferente e muito mais adequado ao formato de TV, que pudesse atrair públicos tanto fãs de moda quanto fãs da marca, mas também pessoas que não tinham o menor interesse em nenhum desses dois assuntos. Algumas pessoas assistiam à apresentação pelo show, outras pelas modelos e outras pela fantasia. Acontece que, além de todas as novas peças apresentadas, a gente também tinha aqui uma produção diferente a cada ano, feita por um artista diferente. E sempre era alguém incrível, meu Deus, eu amava acompanhar quem ia se apresentar. Só que existiam muitas perguntas que ficavam rodeando a minha mente e que eu não via ninguém falando disso. Como uma grande apaixonada pelo que esse show apresentava pra gente como experiência, e como uma grande pessoa apaixonada por criação, eu sempre me perguntei: como é que são feitas essas asas? Qual que é o processo criativo por trás? Quem faz essas asas? Aonde elas acontecem? De onde surgem essas ideias? E qual é o projeto feito para chegar nesse resultado? Se vocês assistiam às apresentações mais antigas, lembram que existia asas de todos os formatos, de todos os tamanhos, de todos os pesos, de todos os tipos, e eu sempre me perguntei quem é que era responsável por fazer isso. Parecia um trabalho dos sonhos, pelo menos pra mim. Com a volta do show que aconteceu no ano passado, eu lembrei mais uma vez dessa pergunta e fui pesquisar a respeito do assunto. Felizmente, para sanar todas as minhas curiosidades, em 2017, a Vogue britânica fez uma matéria com uma das designers responsáveis por criar os visuais das Angels, mais especificamente as asas. Ela não trabalhava nas lingeries. Eu já fiz alguns pequenos vídeos falando pra vocês sobre essas criações lá pro meu TikTok e também pro meu Instagram, lá no Reels. Mas eu queria fazer um vídeo mais completo pra falar sobre isso, porque uma das minhas super obsessões de moda são as asas da Victoria's Secret. Com essa matéria da Vogue, eu descobri que não é uma designer a responsável por elaborar todas as asas que são mostradas na apresentação. O que de fato faz muito sentido, porque é um número absurdo de asas, um número absurdo de modelos e de peças apresentadas pra gente. E como eu falei pra vocês, existem asas de todos os tamanhos, de todos os formatos e modos imagináveis, então seria absolutamente impossível só uma pessoa ser responsável por elaborar tudo isso daqui. No caso dessa matéria, a Vogue entrevistou uma designer chamada Marianne Rose. Como absolutamente todo o processo criativo dentro da indústria de moda, os primeiros projetos de uma asa surgem através de um croquis que veio através de um mood board depois de o tema já ter sido escolhido para o show e para a apresentação. A partir daqui surgem algumas das pessoas mais importantes para todo esse processo de elaboração das asas. E obviamente eu tô falando sobre as modelos de prova. Modelos de prova são muito importantes dentro da indústria da moda porque elas ajudam os designers a consertar os maiores problemas que poderiam acontecer quando a roupa tá num corpo real. Mesmo que a gente faça na mulagem, quando a gente coloca no corpo de uma pessoa, a peça vai se comportar de um modo diferente. E falando aqui especificamente de um item de moda que age como uma fantasia, esses aspectos são muito importantes. Então, as modelos de prova da Victoria's Secret trabalham desde os primeiros projetos, os primeiros rascunhos que são elaborados pelos designers, até, literalmente, a asa está completamente pronta. Um dos principais papéis dos modelos de prova aqui é ajudar a consertar os problemas de equilíbrio que podem surgir com asas tão pesadas assim e tão gigantescas. Às vezes existem asas que são enormes, mas não são tão pesadas quanto aparentam. Só que por causa do tamanho absurdo que elas têm, elas tombam para os lados. Acho que vocês devem lembrar do caso que teve nesse último show de 2024, em que a asa da Gigi balançava um pouco. Com asas tão grandes, é normal que existam problemas de equilíbrio eventualmente. E olha só que interessante, esse dado aqui eu fiquei bem curiosa, porque as modelos de prova, elas ajudam a consertar principalmente esses primeiros problemas que existem na execução ali da peça. E por causa disso, elas podem participar de até 8 provas de asas antes do show. Só que as modelos definitivas, as que realmente vão entrar na passarela usando essa asa, participam de no máximo 3 provas antes da apresentação.
Isso quer dizer que realmente o trabalho das modelos de prova aqui é essencial. É elas que acompanham a grande parte do processo criativo e resolvem a maioria dos problemas junto com os designers. Agora, como fazer asas não é uma coisa natural ou uma coisa fácil para algum designer fazer, afinal não existem moldes ou padrões específicos para isso, eles tiveram que desenvolver o seu próprio modelo base para criar todas as outras asas. Então, basicamente, o que dá estrutura para todas elas é uma mochila adaptada que foi criada pelos designers da Victoria's Secret. É a partir dessa mochila que as modelos vestem que eles conseguem aplicar todos os outros conceitos e ideias. E é sobre essa estrutura de mochilinha que eles constroem tudo que vai vir depois. Então, aqui eles aplicam muitos arames para dar formato às asas. Por exemplo, eles querem fazer uma asa normal, então vamos colocar o arame para fazer esse formato. Quer fazer uma asa em formato de flor? Os arames vão dar o formato de flor atrás. Depois disso vem as espumas, o tecido e todo outro material que seja útil para dar o resultado final que eles desejam. Às vezes, esses materiais podem incluir as coisas mais diversas possíveis. Agora, se o objetivo for fazer uma flor ou algum laço gigantesco, como já aconteceu em algumas apresentações, eles têm que pensar em outros tecidos específicos que podem dar essa estrutura e também outros materiais que ajudam a deixar as asas o mais realista possível. A partir da mochila, todos os outros padrões são alcançados a partir do tema do desfile. Com um trabalho manual absurdo envolvido na criação dessas asas, elas têm um tempo de preparo muito grande. Então, uma única asa pode demorar de 30, no mínimo de tempo possível, até 500 horas de produção e execução. São muitas provas, muitos testes, muitas coisas feitas e desfeitas, muitos materiais aplicados. É um trabalho realmente muito longo. Confesso que é meu sonho recriar uma asa. Acho que algum dia eu vou criar coragem e vou tentar fazer isso. É um trabalho manual muito grande, mas parece interessante. Pelo menos pra mim, que gosto de fazer coisas manuais. Sonho de, sei lá, 99% das pessoas que acompanharam esse show pelo menos uma vez provar uma asa pra ver como é que ela se comporta, o peso que é isso. E eu ia querer ficar fuxicando pra ver os materiais e principalmente a mochila que dá base. Tem um vídeo muito antigo que eu assisti há anos atrás, da Still The Look, onde eles vão no escritório da Victoria's Secret e conversam ali com uma das meninas que trabalham na produção dos conceitos do show. E nessa ocasião, as meninas da Still The Look provam algumas asas. Meu Deus, que sonho! Eu queria muito que isso acontecesse comigo. Pra mim, uma das maiores características surpreendentes da criação de uma asa é que elas não são criadas pensando em um modelo específico. Elas são criadas de modo geral e depois eles designam uma modelo para usar aquela asa. Saber disso é interessante por quê? Porque dificulta muito o processo de criação dessas peças. A essa altura da nossa conversa, vocês já perceberam que é muito difícil fazer a elaboração dessas asas. É um trabalho manual muito grande, também envolve um aspecto de engenharia e modelagem muito específico. E aí, quando tu não sabe nem o tamanho, nem o peso, nem a altura da modelo que vai usar aquela asa, isso é dificultado em níveis ainda maiores. Só que, por algum motivo, é exatamente assim que acontece e as modelos são designadas para uma asa específica alguns dias antes da apresentação. Não é nem semanas, é alguns dias antes da apresentação. Depois que uma modelo específica é designada para usar uma asa, aí sim ela vai fazer aquelas 3 provas finais que eu falei para vocês no início do vídeo, aonde eles vão ajustar principalmente as questões de altura e de peso da modelo para poder equilibrar aquela asa o mais perfeitamente possível de acordo com as suas próprias características. Mas, como a gente está falando aqui de uma asa que demora muito tempo para ser feito, eles têm que diminuir o máximo possível os ajustes que vão ser necessários fazer depois que a primeira modelo provar. É por isso que eles pensam em criar todas as asas para um padrão de modelo que vai de 1,77 a 1,80 de altura, porque isso facilita muito os ajustes finais que eles vão fazer, principalmente para as asas maiores e as grandes protagonistas do show. E, obviamente, eles levam em consideração esse modelo de 1,77 a 1,80 de altura, mais o salto alto que elas vão usar, porque essa apresentação também conta com saltos gigantescos. E aí, já é um assunto para outro vídeo pra gente conversar, porque os saltos que são elaborados para os shows da Victoria's Secret são, basicamente, pelo menos pra mim, a realização de todos os saltos que a Barbie usa nos filmes dela. Eles são feitos por um designer específico, é uma história bem legal, posso contar pra vocês em outro vídeo. E aí, como a gente tá falando de uma passarela extremamente longa, de uma apresentação em que as modelos têm um comportamento muito diferente de outros shows,
Ou seja, elas não desfilam sérias, andando, olhando pra frente, elas brincam com o público, brincam com a apresentação, enfim. Existe uma grande preocupação aqui com o peso dessas asas. E é por isso que eles tentam manter, no máximo, essas asas pesando 10 quilos. A Marianne, que é a responsável por fazer as asas que eu tô falando pra vocês, que deu a entrevista pra Vogue, falou que ela se orgulha muito de tentar deixar as asas o mais leve possível para suas modelos. E essa era uma das grandes características identificadoras do seu trabalho como designer de asas da Victoria's Secret. Infelizmente, após essa entrevista que a Marianne deu pra Vogue, eles nunca mais fizeram matérias falando sobre esse assunto, que eu sou extremamente curiosa. Eu poderia facilmente passar horas falando com vocês sobre alguns dos meus modelos favoritos de asas que já apareceram nessas apresentações. E se vocês quiserem, a gente realmente pode fazer isso em um outro vídeo. Mas por enquanto, essa é toda a informação que a gente tem sobre as asas das Angels. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário, me seguir nas minhas outras redes sociais, porque isso é super importante pra mim. E é isso, um beijo, eu sou a Anne e até amanhã com o próximo vídeo.